Estamos de volta com o Observatório da Imprensa. O assunto de hoje é o fim do jornal News of the World e os debates gerados em torno deste tema. O escândalo do tabloide gerou muitas críticas à PCC, a PCC, comissão que fiscaliza a imprensa britânica, que autofiscaliza a imprensa britânica. O órgão é acusado de complacência e leniência com os abusos cometidos pelo jornal que acaba de ser fechado. Para os críticos, a Comissão de Reclamações contra a Imprensa, a PCC na sigla em inglês, falhou no caso do News of the World. Mesmo com as denúncias sendo investigadas há vários anos, o próprio primeiro-ministro britânico acredita que é preciso criar um novo órgão independente que defenda os interesses da imprensa e do público. Aqui no Brasil, defensores da autorregulamentação da imprensa aproveitaram o caso para reiterar sua posição. Em editorial, o Globo afirmou que cada jornal deve ter seu código de conduta. Cada país tem um modelo, acho que é importante que se construam modelos, cada um com sua característica, como nós estávamos falando no Canadá, por exemplo, e mesmo nos Estados Unidos, a justiça leva em conta aquela autorregulamentação, a norma que cada empresa segue. Então, ela vai averiguar, num caso que se coloque diante dela, a justiça, se o profissional daquela empresa seguiu as normas de conduta, o código de ética da sua empresa, porque aquilo é um compromisso que ele assumiu, o profissional com a sua empresa, a empresa com o público, e identificar se aquele receituário de boa conduta, de boa condução ética foi cumprido e, em cima disso, julgar. A revista britânica The Economist, que já decretou o fim do jornal impresso, acredita que a comissão é a outra vítima dos escândalos e discute qual o melhor modelo de regulação a ser adotado no Reino Unido. Cílio, essa questão da autorregulação, inclusive essa condenação tácita da PCC, não é? Vai trazer para cá algumas alterações no panorama, eu digo panorama brasileiro e talvez latino-americano. Porque se aquele sistema de uma comissão, da instituição, não funcionou, esses códigos de ética de cada jornal também é uma coisa que vai ficar trancada entre quatro paredes e não vai acontecer nada. Inclusive, essa observação de que a revista Economist voltou atrás, há poucos meses eu entrevistei o editor da Economist e ele endossava a Press Complaints Commission como um mal menor. Já que tem que haver algum controle, ela exerce o seu papel. E, de fato, para casos menores, menos graves, ela exerce um papel. O código de ética é comum, não é de cada veículo, diferente do que nós estávamos discutindo ali. Existe um código de ética geral, endossado pela Press Complaints Commission, faz parte do contrato dos jornalistas, que, ao violar o código, violam um código comum a todos eles. E a Press Complaints Commission, que não pode multar ninguém, apenas obriga os veículos a publicar uma retratação. Isso é diferente, por exemplo, do modelo americano, que a Constituição americana, na primeira emenda da Constituição, proíbe qualquer controle desse tipo. E essa autorregulamentação da imprensa britânica é um modelo porque no mundo inteiro a imprensa eletrônica é controlada, é regulada por um órgão, uma agência pública. Só a imprensa escrita que não. Então os britânicos têm esse modelo, que é uma coisa intermediária, feito o CONAR faz aqui com a publicidade, né? Mas, nesse caso aí que foi pesado, ela se mostrou insuficiente. Ela não mostrou garra, ela não mostrou dente para morder realmente e poder fazer alguma coisa. E aí vai ter que ser substituída. Sobretudo, Cílio e Rogério, é que esse não é apenas um caso de agressão à ética, mas tem aí atrás todo um processo ideológico, não é? O Murdoch representa um pensamento, eu não digo conservador, ele vai mais além, ele é da extrema-direita, ele apoia nos Estados Unidos o Tea Party, ele apoia todos aquela histeria que está tomando conta dos Estados Unidos, querendo botar o Barack Obama como responsável pela crise financeira, quando ele chegou, a crise tinha acabado de estourar, não é? Quer dizer, tem todo um contexto em que o PCC não quer se manifestar, se
se retraiu, não é? Agora, tem o nosso telespectador de Pernambuco, o Sandro Florense, ele pergunta qual o órgão da sociedade brasileira que poderia monitorar uma imprensa assim. Eu gostaria que os nossos convidados se manifestassem, eu quero dar a minha opinião também. Cílio. Eu acho que tem que ser um órgão a ser criado, modelado numa agência, como existem as agências de regulamentação da imprensa eletrônica, e que possa monitorar da mesma forma, e que tenha um apoio. É preciso ter o apoio dos órgãos participantes, porque não é uma coisa imposta, não pode ser um órgão de censura. Bolivariano, né? Não é uma coisa desse tipo. É um negócio que haja um conselho formado por pessoas representativas da sociedade como um todo e que possam orientar e ficar de olho em casos de abusos, como se fica com a imprensa, com a mídia eletrônica. Rogério Simões, o que você diria ao nosso telespectador? Bom, claramente hoje no Brasil nós não temos nenhum tipo de órgão que teria condições ou mesmo um mandato para exercer esse tipo de controle ou monitoramento, né? Se fosse esse o caminho a ser escolhido, não digo nem pelo governo ou pela imprensa, mas pela sociedade brasileira, teria, como disse o Cílio, que ser criado um novo órgão, uma nova entidade. Mas eu acho que qualquer tipo de conclusão, especialmente logo após um caso tão grave como esse que levou ao fechamento do News of the World, ela é perigosa e pode até ser precipitada, porque é bem possível que aqueles que têm, por qualquer que seja o motivo, tem a intenção ou o desejo de colocar mais amarras na imprensa, no trabalho do jornalista, que se aproveitem de uma situação como essa, em que ações criminosas foram cometidas por um jornal e um grupo importante de mídia, e usar essa situação para criar amarras para os jornalistas, para os veículos de imprensa, porque, enfim, acho que todos nós aqui concordamos na importância do trabalho de uma imprensa livre, e isso tem que ser preservado, especialmente aqui na nossa sociedade como um todo. Então, eu acho que é importante essa discussão, mas a criação de um órgão ou não, isso obviamente vai de cada sociedade. Mesmo na Grã-Bretanha, quando foi criada a Press Complaints Commission, foi uma solução que se imaginou e que combinava com o tipo de tradição e o tipo com a natureza da sociedade britânica, e hoje pode ser que eles adotem um novo caminho, porque isso não funcionou. Na sociedade brasileira, nós teríamos que ter aí uma discussão bem amadurecida e não sermos influenciados por uma situação extrema, porque essa situação que nós tivemos na Grã-Bretanha é uma situação extrema, criminosa, e eu acho que é importante que não se dê aí chance de você estabelecer controles desnecessários ou exagerados sobre a imprensa por causa de uma situação que realmente foi extremada na Grã-Bretanha. Eu queria dar a minha contribuição ao nosso telespectador que fez a pergunta e aos outros que estão nos acompanhando, que é o seguinte: na Constituição brasileira tem um artigo que diz que em 82, ela foi promulgada em 88, precisa-se criar o Conselho de Comunicação Social. Está lá escrito com todas as letras, que ainda não foi regulamentado pela Constituição. Levou 14 anos para que esse conselho fosse regulamentado. O senador Sarney não deixou que isso acontecesse. Finalmente, quando ele, num intervalo em que ele não foi presidente do Senado, o senador Rames Tebet, do PMDB, conseguiu armar com alguns senadores, o saudoso Arthur da Távola, o Suplicy, conseguiram organizar, fazer um acordo para que se criasse esse Conselho de Comunicação Social, que foi empossado, funcionou um mandato de 2003 a 2005. Logo depois, o senador Sarney conseguiu, botou lá um seu representante que esvaziou e descumpriu a Constituição. Porque se está escrito que tem que ter uma comissão, um Conselho de Comunicação Social, se esse conselho foi regulamentado e existia, a sua evaporação é ilegal.
É ilegal. Quer dizer, isso dá uma ideia de quão distante nós estamos. E esse conselho não tinha poderes, telespectador. Ele apenas ia ser uma câmara de eco, ele ia ser um órgão auxiliar do Congresso para orientar o Congresso quando o Congresso precisasse discutir a comunicação social. Vejam, então, a que ponto nós estamos, que um órgão auxiliar, sem nenhum poder, não consegue existir porque os interesses não deixam. Isso é extremamente grave e eu queria dar esse meu testemunho. Mas temos aqui a Clarissa Pires, de Juiz de Fora, de Minas Gerais, que faz uma pergunta que eu quero que o Cílio e o Rogério respondam. No Brasil, há mesmo o risco de nossa imprensa descer a esse ponto, da imprensa amarela, que nós chamamos de marrom? Esse potencial sempre existe, né? Não podemos subestimar a capacidade de mergulho no lixo. Imprensa de qualquer país, eu acho que isso existe também. O que eu temo é que o culto de celebridade, a necessidade de estar dando as intrigas de bastidores, e isso é um fenômeno que cresce, estimule esse tipo de coisa. Nós temos jornais de qualidade e temos jornais de baixo nível também. O potencial de problemas é que cresça esse culto à celebridade e isso leve a uma mediocrização da imprensa e que leve a truques. O abrandamento dos padrões. Exatamente, que leve a ações criminosas como essa. Rogério, qual é a sua opinião? Bom, como eu disse no início, essa ação criminosa do News of the World aí, ao longo de anos, ela, na minha avaliação, ela está muito ligada não apenas a esse desejo de conseguir furos espetaculares envolvendo celebridades e a investigação da vida privada de celebridades, como dizia o Cílio, mas também ao fato de que a imprensa no primeiro mundo, os jornais no primeiro mundo, vem sofrendo de uma maneira muito drástica perda de receita, perda de leitores. E nós estamos falando aqui de negócios realmente muito grandiosos, interesses econômicos muito fortes, né? Então, isso acabou, na minha avaliação, levando ali o News of the World a uma ação extremada. Agora, esse tipo de ação do News of the World, que, como eu disse também, claramente envolvia várias pessoas dentro do jornal e dificilmente era algo que poderia ser feito sem pelo menos o conhecimento de parte do comando do News of the World. Esse tipo de coisa exige uma sofisticação muito grande. Não foi apenas uma ação de um jornalista aqui, outro jornalista ali. Isso exige ali uma decisão estratégica de um veículo, uma sofisticação realmente muito grande. Eu acredito que esse tipo de operação não aconteceria na imprensa brasileira, porque nós não temos uma tradição de exercício tão, digamos assim, com tanta fome ao culto da celebridade, ainda na imprensa, pelo menos nos jornais tradicionais, como se desenvolveu ao longo de anos na Grã-Bretanha. E também eu acho que a pressão do grupo Murdoch, aí vem realmente a pressão da figura do magnata, do grande grupo, foi uma pressão econômica muito forte. O grupo Murdoch reduziu o preço dos jornais anos atrás, fez com que os outros jornais tivessem dificuldades financeiras, criou uma tensão muito grande dentro da imprensa como um todo. E é um setor que realmente sofre dessa pressão por sobrevivência, de certa maneira. Eu não vejo isso ainda aqui no Brasil, também não vejo a possibilidade de uma ação tão sofisticada como essa que ocorreu no News of the World. Cílio, você acha que esse pretexto da sobrevivência, não é? Sobrevivência entre aspas, justifica toda essa loucura, né? Porque essa loucura vai acabar com o negócio jornalístico, que sempre teve fé pública. Não justifica, mas como o Rogério apontou, ela explica grande parte da motivação. No momento que você inicia um estilo de jornalismo voltado para buscar desesperadamente um público, vendagem cada vez maior, um jornal que vendia, o que para nós é uma barbaridade, quase 3 milhões de exemplares, mas há poucos anos vendia o dobro, é uma perda, estão perdendo o mercado. E eles sabem que o que vende, nós sabemos, para o público em geral, você baixa o nível, você vai vender mais. Você tem que tomar uma decisão editorial de não fazer isso, se você pretende fazer jornalismo. Mas se você vai criar um jornal que é
só para embrulhar peixe, e não precisa nem esperar o dia seguinte, pode embrulhar na hora, porque não vale nem a pena ler, aí você vai mergulhar num buraco sem fundo. Rogério Simões. Agora, nós temos aqui algumas coisas que, de novo, eu tenho que apelar infelizmente para a minha idade, mas quero lembrar que é o seguinte, em 1960, mesmo que não tivéssemos a tradição da imprensa amarela, chamava-se, ainda se chama, né? Yellow Press, a imprensa amarela, a imprensa sensacionalista. Mas em 1960, eu com 20 e poucos anos dirigia um tabloide aqui no Rio de Janeiro, chamado Diário da Noite, e houve um caso de um suicídio de um cineasta que foi chantageado pela imprensa de escândalos da época. A revista chamava-se Escândalos, né? Feita por policiais aqui dessa região da Lapa, aqui do Rio de Janeiro. Não é? O rapaz suicidou-se e eu preparei uma manchete dizendo imprensa amarela mata jovem cineasta e tal. E aí o meu chefe de reportagem apareceu e disse, não, imprensa amarela não. Põe imprensa marrom, porque amarela é uma cor muito alegre. Suave. Né? E pegou. Quer dizer, nós temos o germe da imprensa marrom. Quer dizer, não vamos ficar acreditando que a cordialidade, a bonomia brasileira vai impedir que a gente chegue a esses absurdos. Né? Já tivemos os jornais de escândalo, só que aqui a gente se concentrava mais em crime, né? Os jornais, aquela história, que são jornais que você espreme e sai sem. A concentração em crime, que a gente tem farta matéria-prima, que levava a atrair grande público. E os tabloides britânicos, crime constitui apenas uma parte. Eles entram muito na fofoca, na vida privada das pessoas, que fez com que chegassem a esse ponto. E eu acho que a gente, se bobear, chega lá também. Diga, Rogério, qual a sua opinião? Nós temos celebridade e cada vez mais importante, gente cada vez mais rica, gente cada vez mais com caprichos, com vidas, com aviões, jatos e iates e sensacionais. E esse pessoal quer saber o que se passa naqueles iates. Claramente existe essa demanda, realmente não há a menor dúvida, e cada vez mais essa indústria de investigação, digamos assim, não dá para chamar muito de investigação, mas de perseguição até da vida privada de celebridades, é uma indústria que cresce. Eu queria apenas lembrar que, no caso específico da Grã-Bretanha, progressivamente nós tivemos aí um crescimento, digamos assim, de práticas que em outros lugares são no mínimo questionáveis. Por exemplo, é uma coisa estabelecida no jornalismo popular britânico, nos chamados tabloides, o pagamento por reportagens. Então, qualquer, digamos assim, amante ou ex-amante de um ator de cinema ou de um jogador de futebol, costume que essa mulher pode negociar por 100 mil libras, 200 mil libras, com um jornal como The Sun, por exemplo, a venda dessa história, né? Então, comprar histórias de fontes ali que estiveram próximas de celebridade, alguma coisa assim, esse tipo de negócio é uma coisa estabelecida no mercado dos jornais populares, não é algo estabelecido entre os chamados jornais de qualidade, mas isso é uma coisa que se consolidou. Então, quando você vai permitindo ou vai aceitando algumas práticas, você vai chegando mais perto, obviamente, daquilo que seria o limite, né? Eu queria lembrar também rapidamente um caso que nós tivemos recentemente envolvendo um jornal de qualidade, o Daily Telegraph, em Londres, em que, enfim, eles gravaram uma informação com o ministro de uma maneira questionável e acabaram sendo questionados pela comissão de imprensa. Então, há práticas realmente questionáveis na imprensa como um todo na Grã-Bretanha. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença dos jornalistas Rogério Simões e Cílio Bocaneira. Na semana que vem vamos debater o envolvimento entre a mídia e a indústria da saúde no Brasil. Uma relação nem sempre muito saudável. Você já pode mandar a sua pergunta pela internet. As instruções estão em nosso site www.tvbrasil.org.br/Observatório da Imprensa. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.